para 6 horas da tarde. A partir desse momento, a Record News passa a falar ao vivo aqui de Joinville com a notícia de pesar desse domingo, Dia das Mães. É que, vítima de infarto, faleceu agora há pouco aqui na cidade o senador Luiz Henrique da Silveira, aos 75 anos. Ele participou de um almoço no Dia das Mães com a esposa, Dona Ivete, e se sentiu mal. Foi levado para o hospital da Unimed, onde teria chegado com parada cardíaca. Por mais de 1h30, os médicos tentaram reanimá-lo em vão. O corpo do senador será velado aqui no Centro Eventos Carl Hansen. E não há ainda confirmação oficial sobre o sepultamento. A morte de Luiz Henrique da Silveira traz profunda consternação a Joinville, como a Santa Catarina, por se tratar de um dos homens públicos mais notáveis da história política Barriga Verde. Ele estava no exercício do mandato de senador da República e já havia antecipado que não seria mais candidato a cargo eletivo, embora não descartasse a possibilidade de continuar ativo na cena política. Cena política essa, da qual teve participação influente, tanto direta como indiretamente, isso por décadas. Ocupou o Ministério da Ciência e Tecnologia no governo de José Sarney. Chegou à presidência da Câmara dos Deputados em Brasília, num de seus mandatos como deputado federal. Também foi governador do estado por 2 vezes, passando para a história como o primeiro a ser reeleito de forma seguida. Natural de Blumenau, também foi prefeito de Joinville por 3 mandatos, tendo iniciado a carreira política como deputado estadual. Sempre no PMDB, ou MDB, como gostava até hoje de designar seu partido, só perdeu uma eleição de voto popular em toda a carreira, aquela para Vite Freita, para prefeito de Joinville. Recentemente, perdeu para Renan Calheiros a eleição de presidente do Senado. Afora isso, colecionou vitórias e mais vitórias numa carreira notável. Luiz Henrique deixa uma lacuna na vida política nacional. Joinville, Santa Catarina e o Brasil estão de luto. Nós vamos ver agora uma reportagem de Rodrigo Cardoso sobre essa trajetória de Luiz Henrique da Silveira. Luiz Henrique da Silveira já passou por praticamente todos os cargos públicos que podem ser conquistados pelo voto no Brasil. Uma trajetória de mais de 40 anos dedicados à vida pública. Foi a opção de vida deste advogado formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que iniciou a atividade política ainda no movimento estudantil. A militância partidária no antigo MDB começou com a presidência do diretório do partido em Joinville. O primeiro mandato viria em 1973, na Assembleia Legislativa. 2 anos depois, a oportunidade na Câmara dos Deputados. No parlamento, foram 5 mandatos e a participação na Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição de 1988. No governo José Sarney, chegou ao cargo de ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. A Joinville, que acolheu Luiz Henrique da Silveira, que lá exerceu a advocacia e a licenciatura como professor de História, Língua Portuguesa, Direito Público e Privado, seria administrada por ele em 3 oportunidades. A primeira, em 1977. Depois, outros 2 mandatos consecutivos, entre 1997 e 2002. Foi quando aceitou o desafio de se candidatar ao governo do estado de Santa Catarina. Em uma votação apertada, decidida no 2º turno, derrotou o então governador e candidato à reeleição Esperidião Amin e com 1,5 milhão de votos, tornou-se governador. Uma gestão marcada pela descentralização e pela criação das secretarias de desenvolvimento regional. A lógica era levar o governo para mais próximo do cidadão. Em 2006, deixou o governo nas mãos de Eduardo Pinho Moreira para se candidatar à reeleição. Em 2007, com 1.600.000 votos, Luiz Henrique era reeleito para um novo mandato de 4 anos à frente do governo catarinense. Em 2010, renunciou ao mandato em favor de Leonel Pavan para tentar uma vaga no Senado. Deu certo. 1.700.000 catarinenses o levaram para a Câmara Alta do Brasil, para um mandato de 8 anos.
Considerado hoje como a maior liderança política de Santa Catarina, Luiz Henrique é visto por aliados como um articulador nato. Ao lado de Jorge Bornhausen, foi o responsável pela construção política da chamada Tríplice Aliança, que o elegeu e o reelegeu e que ainda garantiu a eleição de Raimundo Colombo para o governo do estado. Nesse momento acontece uma entrevista coletiva à imprensa de Joinville, imprensa também de nível estadual e até de nível nacional, com detalhes sobre o que aconteceu de fato neste falecimento de Luiz Henrique da Silveira. Também agora estão dando detalhes sobre o velório e o sepultamento do senador Luiz Henrique. Amanhã, no Jornal Notícias do Dia, a cobertura completa do falecimento de Luiz Henrique, bem como nos telejornais aqui da Record News. O interessante é que exatamente na semana que passou, agora na quarta, quinta-feira, se especulava nos bastidores políticos que por mais que Luiz Henrique tenha dito que não se candidataria mais a cargo eletivo algum, era recorrente sempre a hipótese de que ele poderia vir sim a se candidatar, atendendo apelo das bases, ou mesmo atendendo apelo de políticos influentes da cena política local, regional e nacional. Luiz Henrique teve uma participação notável na vida citadina e na vida regional. No cenário nacional, teve participação, como vimos na reportagem, influente na Assembleia Nacional Constituinte, depois como ministro de Estado no governo de José Sarney, num momento ímpar da vida nacional, num momento de redemocratização do Brasil. E, recentemente, vinha a ocupar também, com a visão que sempre teve no cenário político, do lado oposicionista do PMDB, junto ao governo federal, junto ao governo de Dilma Rousseff. Tanto assim que foi candidato de oposição, mesmo sendo do PMDB, à presidência do Senado. E por pouco não conseguiu também esse intento. Na vida política de Joinville se fala que a saída de cena de Luiz Henrique deixa uma lacuna na vida política de todos, mas principalmente no partido que sempre foi fiel. Luiz Henrique sempre foi PMDBista. E aí já se fala quem vai ser o substituto de Luiz Henrique. Olha, o momento não é ainda de especulação desse lado da vida político-partidária. O que se sabe é que a carreira política de Luiz Henrique deixa, sim, uma lacuna. Se deixa uma lacuna na vida política do estado de Joinville, deixa mais ainda no PMDB, o partido do qual sempre foi fiel. E foi um dos principais artífices da eleição de Udo Dehler, atual prefeito de Joinville. Agora vamos conversar, até para repercutir o falecimento de Luiz Henrique, com o ex-deputado estadual Nilson Gonçalves. Nilson Gonçalves comenta o falecimento. Que perda, hein, Nilson? Tudo bem, Luiz. Rodrigo Martins, eu estou te ouvindo bastante mal, mas vamos ver se conseguimos conversar. Né, para comentar. Não sei se é por conta do choque dessa informação que a gente teve hoje. Eu acho que Santa Catarina toda, né, está chocada com essa informação de supetão que pegou todos nós, né, na verdade. Eu jamais imaginava acontecer justamente com Luiz Henrique, uma pessoa que a gente conhecia muito bem e sabia como cuidava bem da saúde, inclusive, né? Ele era um homem que toda manhã fazia seu exercício, era uma pessoa extremamente forte e pegou todos nós de surpresa, na verdade, né? Eu, principalmente, que tinha por ele uma grande admiração, respeito. E a minha vida pública, diga-se de passagem, toda ela eu praticamente devo a ele, né? Desde o começo, com exceção da minha primeira e da minha última eleição, da minha última campanha, as outras, todas elas, fiz intrinsecamente ligado a ele, né? Intrinsecamente ligado a ele. Então, tinha um carinho, um respeito muito grande por ele e admiração pela sua forma de ser. Muito se falou em passado recente, Nilson, que até em função da amizade que você, embora não fosse atualmente do PMDB, mas sabia-se da amizade que você nutria com o Luiz Henrique, que ele poderia eventualmente convidá-lo a reingressar no PMDB ou uma coligação com vistas a uma eleição majoritária em Joinville. Isso chegou a acontecer, Nilson?
Olha, eu sempre tive da parte do senador consideração, carinho, respeito, e ele, agora que eu me afastei devido à derrota do ano passado, já tinha recebido a sinalização no sentido de conversar com ele, já tinha me mandado um recado que gostaria de conversar comigo para ver o que eu pretendia em relação ao próximo ano. Mas todo mundo sabe que assim que perdi a eleição do ano passado, resolvi dar um tempo também, relaxar, esfriar a cabeça, e estava pautado inclusive para conversar com ele, até por consideração, respeito por tudo aquilo que ele proporcionou à minha vida pública, né? Eu tive a última oportunidade de conversar com ele, inclusive na sala do Marcelo Petrelli, que venceu o nosso presidente da emissora, a última vez que eu falei com ele, né? E ele ainda falou para mim, me deu um abraço, lamentou bastante a minha derrota e disse que gostaria muito de poder conversar comigo futuramente para ver o que eu pretendia em relação à política. Eu tenho por ele e vou ter sempre, né, no coração uma grande admiração e respeito, até porque é uma pessoa que não fez a diferença só para mim, fez a diferença para todos nós de Joinville e de Santa Catarina. Tá certo. Nilson, obrigado pela participação, obrigado pelas palavras aqui para Record News. Boa tarde. Olha, a gente está bastante chocado, todos nós estamos chocados, né? E só pedimos a Deus que conforte o coração da família dele, né? Da esposa, de todos, que eu tenho certeza absoluta foram pegos de surpresa também com essa situação no dia de hoje, né? Um grande abraço a todos. Tá certo, tá aí a palavra do ex-deputado estadual Nilson Gonçalves, que a gente sabia, né, tinha uma proximidade, né, com o senador, né, falecido senador Luiz Henrique da Silveira. Deixa um legado, como disse o Nilson Gonçalves, com certeza deixa um legado na vida política. É uma escola, né, de fazer política. E um detalhe também chama atenção quando a gente analisa a carreira, não só em função dos mandatos exercidos, né? Começou na Assembleia Legislativa, né? Não começou como vereador, começou na Assembleia Legislativa como deputado estadual, depois prefeito, né? Depois deputado federal várias vezes, ministro, agora senador. Então, uma carreira política notável. Mas mais do que esse legado dos cargos exercidos, deixa também uma lição que cabe muito bem nos dias atuais, onde se precisa de lei para que um político não perca o mandato, né? Aquela questão de fidelidade partidária. Não foram poucas as vezes, ao longo dessa trajetória política, que Luiz Henrique, internamente no seu partido, foi derrotado também. Não a eleição direta do voto popular, mas nas questões do partido, nas questões internas, né? Naquela famosa disputa com Pedro Ivo Campos, por exemplo, né? E a fidelidade, sempre PMDBista, sempre no MDB, como ele falava, deixa também agora a nossa análise. Agora nós vamos conversar com o prefeito de Joinville. Agora, ao vivo, por telefone, nós estamos com o prefeito de Joinville, Udo Deller, né, que teve uma participação, né, Luiz Henrique teve uma participação muito grande, talvez fundamental, na eleição, na vitória de Udo Deller, numa eleição acirrada aqui no maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Prefeito de Joinville, Udo Deller, como é que o senhor analisa essa cena política agora em Santa Catarina, sem a presença do nosso senador Luiz Henrique da Silveira? Pois estou lhe vindo muito baixo aqui na nossa ligação. Se eu entendi o questionamento que nos foi feito acerca dessa perda que nós tivemos com a morte do senador Luiz Henrique da Silveira. Uma perda que nós lamentamos bastante, especialmente nesse momento onde o país passa por uma dificuldade que reclama aí o presidente das instituições políticas, e o senador vinha tendo aí uma influência e uma importante contribuição a dar nesse sentido, e a falta desse momento ele será uma perda, não só para o país, mas para o estado, para a nossa cidade. Ele foi prefeito por 3 vezes, pessoalmente lamento muito também esse momento, porque conheço o senador há mais de 45 anos.
O senhor qualifica, só para a gente ilustrar, prefeito, a sua vitória como prefeito de Joinville, naquela disputa acirrada e tal, qual foi a importância? Foi fundamental realmente a proximidade sua e de Luiz Henrique da Silveira naquele momento? Olha, como eu mencionei, eu conheço o Luiz Henrique há 45 anos, tem uma liderança forte no país, no estado, em particular em Joinville. A nossa eleição, ela foi construída dentro do partido, que estava ali unido, coeso, e o senador Luiz Henrique, desde o primeiro momento, nos acompanhou nessa caminhada toda. Não pôde estar presente aqui no dia a dia, porque tinha ali o seu mandato, mas chegou a abrir muito um espaço e participou intensamente da nossa caminhada, nos programas eleitorais, nas reuniões domiciliares, enfim, foi uma contribuição importante nesse nosso ingresso no cenário político. Tá certo. Sobre agora o velório, o sepultamento, o senhor tem alguma outra informação mais precisa, mais atual sobre esse momento agora, onde vai acontecer o velório, confirmado, centro eventos, sobre o sepultamento também, prefeito? Isso tudo já está confirmado. Nós dependemos ainda do consenso da família, mas o filho dele, Cláudio, ainda chegou há pouco, e o velório será ali no centro de eventos, acontecerá amanhã à tarde, entre 16 e 17 horas, tudo isso já está confirmado. Daqui a pouco estará chegando a Joinville já o vice-presidente da República, devo recebê-lo agora no aeroporto. O governador do estado do Rio Grande do Sul dos próximos 15, 20 minutos também já estará chegando aqui em Joinville. Estou agora chegando à prefeitura, vou assinar o decreto de luto oficial por 7 dias e agora vamos acompanhar esse desdobramento. Luto oficial em Joinville, então, por 7 dias, é isso? Exatamente. Tá certo. Prefeito, obrigado pelas palavras, pela participação aqui na Record News. A hora disponha. Aí a palavra do prefeito de Joinville, Udo Diller, do PMDB. Como falou, como mencionou, teve então uma participação, Luiz Henrique teve uma participação ativa, A gente viu isso, percebeu isso, inclusive no sábado, no dia anterior à grande eleição, do segundo turno em Joinville, teve uma participação fundamental. Muita gente diz que a virada de Udo Diller em cima de Kennedy Nunes, que vinha inclusive sendo apontado pelas pesquisas de opinião pública como prefeito eleito, se deu em função do sábado, da véspera, quando Luiz Henrique e Udo Diller, juntos pelos bairros da cidade, conseguiram ter a reviravolta aí na eleição, na última eleição para prefeito de Joinville. Portanto, o velório acontecendo no Centro Eventos Carl Hansen, que foi uma das obras de Luiz Henrique nesses vários mandatos que teve. Vai ficar marcado na história da cidade a participação ativa, como prefeito de Joinville, na construção do Centro Eventos Carl Hansen. Particularmente, até revelo aqui, nos bastidores da imprensa, a gente comentava, Luiz Henrique, logo depois de ser eleito pela terceira vez prefeito de Joinville, disse que faria o Centro Eventos, concluiria o Centro Eventos, que ele chamava até de ruínas, estavam lá, ruínas do teatro que nunca aconteceu e tal, e seria então efetivado o Centro Eventos. E deu até uma data, eu vou inaugurar esse Centro Eventos, dizia Luiz Henrique. E nós, nos bastidores da imprensa, após as coletivas dadas pelo então prefeito Luiz Henrique, chegávamos, tomara, mas ninguém acreditava muito nisso não, e queimávamos a língua. Porque Luiz Henrique realmente, ainda no exercício do seu mandato, realmente inaugurou o Centro Eventos, que passava a ser, então, a casa oficial do Festival de Dança de Joinville, que deixava o acanhado ginásio Ivan Rodrigues, na rua Max Colim, para passar a ser palco, então, no Centro Eventos, dando uma divulgação, dando uma notoriedade ainda mais fantástica para o maior evento artístico-cultural de Santa Catarina, que é o Festival de Dança de Joinville. Além do Centro Eventos Carl Hansen, também fica na história de Joinville a Ponte do Trabalhador, no primeiro mandato de Luiz Henrique,
ligando bairros populosos da cidade que antes tinham que passar pelo centro da cidade, né? Região do bairro Guanabara, por exemplo, ligando ao bairro Boa Vista, que na época era o bairro mais populoso do estado de Santa Catarina. A Ponte do Trabalhador diminuiu distâncias, evitou todo um transcurso que hoje fica inimaginável se pensar Joinville e a trafegabilidade de Joinville se não tivéssemos a Ponte do Trabalhador. Além desses feitos, né, de Centro Eventos Carl Hansen, Ponte do Trabalhador, que foram marcas de Luiz Henrique, fica mais do que isso o legado da participação política de Luiz Henrique, a influência dele numa eleição. E olha, nós estamos ao vivo falando aqui para Record News, aqui direto de Joinville, em função do falecimento hoje à tarde, aqui no Hospital da Unimed em Joinville, do senador Luiz Henrique da Silveira, que foi vítima de um infarto. Ele almoço Dia das Mães, estava ao lado da sua esposa, a dona Ivete, e aí se sentiu mal. Por volta das 2h da tarde, com infarto, foi levado ao Hospital da Unimed, onde, segundo as informações, teria chegado com parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimar Luiz Henrique por mais de 1h30, mas, infelizmente, sem sucesso. Tão logo a notícia, né, desse mal súbito de Luiz Henrique, desse infarto, começou a ganhar as ruas de Joinville, as redes sociais. Os médicos mais ligados ao PMDB foram também direto ao Hospital da Unimed. Todo um aparato esteve lá, mas o pior aconteceu. E a notícia, por volta das 16 horas, era comprovatória. Faleceu o senador Luiz Henrique da Silveira, trazendo luto para Joinville, trazendo luto para Santa Catarina e, consequentemente, luto até em função da história que conseguiu marcar no cenário nacional. E olha, tão logo essas notícias eclodiram nas redes sociais aqui, muitos questionamentos também, de pesar, é claro, pela fatalidade, pela lacuna que deixa, mas já também de curiosidade sobre o cenário político. Como fica? Tão influente era Luiz Henrique na vida política citadina, na vida política estadual. Como fica o cenário político de Santa Catarina sem Luiz Henrique da Silveira? Essa é a pergunta que muita gente faz, que muita gente já faz especulações, a gente já está vendo isso e tal, e é difícil responder. Como fica o PMDB sem Luiz Henrique, que por 3, 4 décadas foi a principal pessoa do PMDB, local, estadual, regional? Como fica o PMDB? Como fica a política? O próprio governador Raimundo Colombo, que teve também a sua reeleição com a participação incisiva, né, de Luiz Henrique na reeleição dele. É uma pergunta a ser respondida. Nós estamos agora ao telefone com o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, PMDBista também, Rodrigo Facchini, presidente da Câmara. Vereador Rodrigo Facchini, como é que o senhor analisa essa perda, né, para a política catarinense, para a política joinvilense e no cenário, no contexto do seu partido, o PMDB? É lamentável, né? Realmente é uma perda irreparável. Todos sabem, né, que a nossa relação com o senador Luiz Henrique, eu digo a relação familiar, a família Facchini, transcende, né, a relação política. E do ponto de vista da gestão pública, Santa Catarina perde sem dúvida nenhuma, né, um homem que fez a diferença quando prefeito, quando governador por 2 vezes. Então é verdade que as urnas sempre demonstraram, né, o tamanho da credibilidade que o senador teve, muito em função da sua capacidade de gestão. Eu dizia há pouco que não há somente uma grande obra na cidade de Joinville que não tenha na sua argamassa não somente o DNA, mas eu diria a impressão digital das mãos do homem público Luiz Henrique da Silveira. Quando você foi eleito presidente da Câmara, vereador, houve algum telefonema de Luiz Henrique, uma parabenização, um contato? Como é que foi aquela reação agora no começo desse ano? Ele participou de todo o processo. Inclusive, um momento bacana que eu tive com o senador, um dia ele brincou e disse assim: Facchini, vou fazer no Senado o que você fez aqui, vou ganhar com o apoio da oposição. Ele brincou comigo, né, dizendo que na eleição dele, a presidência do Senado, né, ele me usaria como exemplo.
imagina, né, quem sou eu para dar exemplo ao senador Luiz Henrique, né? Mas ele acompanhou todo o processo, foi incentivador, e já na noite da eleição ele me ligou me parabenizando. Ainda ontem eu conversei com ele por mais de 15 minutos no telefone, né? Em função de uma agenda que teríamos amanhã, aquela agenda que tinha a pretensão de discutir a reforma política, né, lá na Câmara de Vereadores, né, com os deputados e senadores. Então ontem tive uma conversa longa com o senador, bacana, né, e agora esse baque aí que realmente, né, ninguém imaginava, ninguém podia esperar. Tá certo. Obrigado, presidente da Câmara, vereador Rodrigo Facchini, do PMDB. Obrigado pela participação aqui na Record News. Obrigado pelas palavras aqui para ilustrar esse momento da nossa cobertura. Um grande abraço, e imagino que toda Santa Catarina está em luto. Você também é enquanto homem de comunicação aqui da cidade de Joinville, por muitas vezes presenciou e esteve perto do senador. Então fica aí também o meu sentimento de solidariedade a todos os catarinenses, também a você, Osir. Um grande abraço. Aí a palavra do presidente do Poder Legislativo de Joinville, vereador Rodrigo Facchini, do PMDB. Olha, as especulações são muitas, né? E os questionamentos para a Record News, né? De pessoas da comunidade querendo saber o momento atual. O momento atual é de tristeza, e qualquer especulação que se faça a partir de agora sobre o futuro político do PMDB, de Joinville, do cenário político catarinense, é ainda prematuro. Mas um momento de tristeza, Santa Catarina perdeu o senador Luiz Henrique da Silveira aos 75 anos, vítima de infarto. Eu renovo o convite para você acompanhar toda a cobertura dessa perda para Santa Catarina na edição de amanhã do jornal Notícias do Dia. E também cobertura completa, inclusive, do velório, sepultamento do senador Luiz Henrique, aqui no noticiário da Record News. E a qualquer momento a gente retorna com mais informações.